Bom dia, pastor, paz do Senhor Jesus. Pastor, tem uma irmã que mora na minha rua e como sou só eu e minha esposa que vamos para a igreja, às vezes eu dava carona a ela na volta. Mas esses últimos dias a irmã tá vindo e voltando no meu carro. E esses dias, pastor, ela convidou outra amiga dela para vir no carro. Pastor, eu sei que estou fazendo a obra de Deus, levando ela para a igreja, para o culto, mas desse jeito tá chato, pastor. Ela convidou outra pessoa para vir no meu carro, para a igreja, e isso está incomodando. Como eu falo para ela sem ser chato, pastor? Cara, eu acho isso uma questão tão pequena, tão insignificante, eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Tá certo que, de certo modo, a irmã está sendo inconveniente. Tem muito crente inconveniente, né, Breno? Tem muito crente que não sabe separar as coisas, né? Tem muito crente que não calcula a palavra que vai sair da sua boca, né? Que não pensa antes de falar, que é inconveniente nas suas ações, que é inconveniente nas suas palavras, nas suas atitudes. Tá cheio de gente inconveniente aí, tem muito crente que não tem conveniência para nada. Às vezes quer passar a imagem de espiritualidade demais, às vezes com a vida toda desmantelada, com a vida na prática, a vida toda desestruturada, desmantelada, mas quer botar o dedo na cara das pessoas, profetizar, todo dia tem uma revelação, e fica falando alto e cantando alto para dizer que é espiritual demais, numa cena de exibicionismo, que quer demonstrar uma espiritualidade que na verdade não existe. Não existe. Então, assim, tem muita gente da pá virada no nosso meio, no meio evangélico, pode-se dizer assim, né? Muita gente inconveniente, muita gente que não entendeu ainda de verdade a mensagem do evangelho. Por isso que você vê essa multidão de congregações, de igrejas, né, de denominações diferentes. Eu acredito que é como, na minha opinião, é como um grande jardim, né? Existem flores diferentes, são as denominações, mas é o mesmo jardim, entendeu? Só que dentro desse jardim, às vezes, existem aqueles setores danificados, né, Breno? Aquele setor ali que não está bem alinhado com o funcionamento do bioma ali, né? Então, assim, tem muita gente que perturbada no meio evangélico. Tem muita gente que precisa realmente de ajuda espiritual, de socorro e de orientação. Ora, abrindo aqui um parênteses, porque não é o tema, né? Abrindo um parênteses, eu recebi uma mãe aperreada com um filho, um menino bacana, rapaz, um menino, um garoto bacana. E aí eles estavam na igreja, ela disse, pastor, eu já saí de lá, né? Eles estavam pressionando o garoto. Eles estavam pressionando. E aquele garoto, em vez de viver os seus primeiros dias de fé, naquela euforia de um novo convertido, com paz, com alegria, com vontade de viver, de pregar o evangelho, de ser feliz, o jovem estava oprimido. Oprimido. Porque colocaram uma pressão grande em cima dele, tudo é pecado, se você usar bermuda é pecado, se você jogar futebol é pecado, se você tiver um pensamento, você... E o menino criou uma paranoia, uma obsessão, que nem sequer é um pensamento, passar uma menina bonita na frente dele, achar aquela menina bonita, para ele aquele é o fim do mundo, cara. O garoto já estava altamente perturbado. E aí a mãe trouxe o garoto para conversar comigo e eu orientei ele. Eu digo, filho, eu já vivi isso. Eu já passei por isso e me libertei disso. E disse para ele, isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus. Aí expliquei para ele sobre tentação, expliquei para ele que Jesus foi tentado, expliquei para ele aquele texto de Eclesiastes que diz para não querer ser demasiadamente sábio, demasiadamente justo, destruirás a ti mesmo. Mas assim, expliquei, dei uma explicação. Não sei se, depois eu quero saber da mãe dele, se isso melhorou já e tirou ele dessa crise. Porque ele está vivendo uma crise, oprimido, e oprimido por quem? Oprimido pela própria religião. E a mãe aperreada, com medo do filho fazer uma besteira, porque esse legalismo, esse jugo, essa coisa maligna que algumas denominações impõem, dizendo que é a santidade, e não tem nada de santidade naquilo. São gente que não entende de nada, nada de mente humana, de natureza humana, de sofrimento humano, não entende nada, só quer impor a sua vontade
sobre a vida das pessoas e fazer ali o seu curral, onde ele domina, o seu primeiro reino, onde ele domina as pessoas através do medo, através das ameaças espirituais. Se você sair daqui, você vai morrer. Se sair daqui, seu casamento vai se acabar. É só ameaças espirituais, né? Chantagem, melhor dizendo. Então, assim, voltando para o assunto, tem muita gente inconveniente no meu evangélico, ok? Pode ser que a irmã, pode ser não, ela foi de certo modo porque ela devia ter ligado para o irmão. Tem uma pessoa querendo ir para a igreja, tem espaço no carro, o irmão quer levar, não é? O irmão quer levar, aí você decidiu, irmão, tal, né? Dá para ajudar na gasolina, se for esse o caso, ok? Ela devia ter falado com você. Aí ela chegou de surpresa com uma pessoa, já estava levando ela, tinha que levar outra pessoa, e você achou isso um desaforo, meio que inconveniente. Mas lembre-se, eu acho isso uma questão pequena. Um conselho que eu dou para você, tá? Seja generoso, não fique se perturbando, se inquietando com pequenas coisas. Essas pessoas precisam de ajuda espiritual. Essa mulher que ela levou precisa de salvação. Então, se você tem espaço no carro, se você tem condição de colocar seu combustível, se Deus te abençoou com essa condição de ter um carro, de abastecer seu carro, de poder ir para a igreja e voltar da igreja no seu transporte, se você tem uma vida abençoada, tem 3 refeições por dia, mora na sua casa, glorifique a Deus, exalte ao Senhor e deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus usar a tua vida. Eu conheço gente que levava o carro carregado, Breno, entupido de gente para a igreja, com o maior prazer do mundo. Pastor Nicodemos, que hoje é pastor, e Deus só fez abençoar a vida dele. Pastor Nicodemos, que hoje é pastor, quando ele tinha aquela rede de venda de frangos, né? De galeteria, uma rede de galeteria, pastor Nicodemos tinha. Meu filho na fé, né? Meu abraço para ele, hoje é pastor, homem de Deus, presidente de ministério, né? Quase todo domingo está lá de manhã comigo. Não cortou o cordão umbilical. Quase todo domingo ele está lá de manhã comigo. E aí o que é que acontece? Ele levava o caminhão cheio de gente para a igreja, Breno. Tu lembra disso? Uhum. O caminhão era um caminhão baú. Era um caminhão baú. E o mais... Ele saía de casa, às vezes o culto era 7 horas da noite no Pan-Americano. Ele saía de casa umas 5 horas da tarde, que ele saía catando crente. Catando crente. Tinha que buscar um, o outro era contramão, ele ia buscar. E depois, quando terminava, ia deixar todo mundo. E ele fazia isso com a maior alegria, com o maior prazer. E o que foi que Deus fez? Deus abençoou ele mais ainda. Deus abençoou ele mais ainda. Tenho certeza que ele pode se arrepender de muita coisa na vida dele, mas disso ele não se arrepende. Entendeu? Porque Deus viu ali uma alma generosa, um coração e uma mente que entendia o verdadeiro propósito de Deus. Ele não fez disso uma dificuldade. Ele não fez disso de um problema, né? A gente pode olhar uma situação e fazer dessa situação uma dificuldade, fazer dessa situação um problema, ou a gente pode olhar para essa situação e dizer assim, eu vou fazer desse limão uma limonada. Eu vou fazer desse limão uma limonada, eu vou ajudar essas pessoas, eu vou ajudar essas pessoas a alcançarem o nível de fé que elas precisam, a cura que elas precisam, a libertação que elas precisam. Então, na minha opinião, tá? Se tem espaço no seu carro, leve, sem problema nenhum. Leve e traga. Né? Você não está nem se desviando do seu caminho. Leve e traga, tá? Seja generoso, porque muito mais... Hoje você pode ter um carro pequeno e Deus te dá uma caminhoneta, né? Então, muito mais Deus pode fazer na sua vida, tá bom? Então, você está ajudando essas pessoas. Então, não faça disso uma coisa para você se irritar, para você se inquietar, não. Faça desse limão uma limonada, tá bom? Cheiro, um abraço, Deus te abençoe mais e mais.